dele aí para a gente começar. E hoje o tema da nossa live vai ser justamente, a gente vai falar acerca, né, de vendas. Então a gente vai falar como é que a gente trabalha a força de vendas nesse período, né? Então isso aí é extremamente importante para a gente. Alessandra, Priscila, todo mundo seja bem-vindo aí. Né? Então a gente vai Opa, Alessandra, seja bem-vinda. essa questão, tá? Então hoje o nosso assunto básico vai ser justamente assim, vendas, né? Como é que a gente faz o processo da venda, como é que a gente trabalha, como é que a gente estimula a equipe, como é que a gente faz todo esse tópico, e aí o Alexandre é que vai trazer isso aí para a gente. Então, muitos aqui eu já conheço, já estão próximos aqui, outros a gente não teve tanto contato, mas eu sou o Alexandre Dantas, treinador, administrador, treinador da ADS Treinamentos, e o meu papel aqui é justamente procurar ajudar, procurar apoiar todos vocês. Muito obrigado, Demerson, você é fera. Né? Apoiar todos vocês aí nesse processo de desenvolvimento. Então esse é o momento da gente compartilhar, da gente fazer algo muito bacana, muito legal. Fabrício, um abraço. Então, vamos lá. Eu já comecei, Alexandre. Começa aí tua apresentação, meu nobre amigo. Se apresenta aí para essa galera toda. Obrigado, meu querido. Obrigado pelas palavras. Antes de mais nada, boa noite a todos, especialmente as pessoas que estão, né, aguardando que a gente passe informações aqui que com certeza vai contribuir para o dia a dia delas. Bom, eu atuo na área comercial já em torno de aproximadamente uns 10 anos, né? O Alexandre eu conheço já também há um bom tempo e é um profissional de suma competência, um cara que agregou valor demais ao meu trabalho, inclusive é um parceiro nosso na empresa que hoje faço parte. E a gente tem feito um trabalho muito bacana, tanto na área comercial como na área estratégica. E é um trabalho que vem sendo absorvido muita informação, a gente vem colocando muita coisa do conhecimento que eu tenho de mercado e o conhecimento que o Alexandre, né, passou para a gente. Então é um trabalho muito bacana, gente. Hoje a gente vai estar abordando aqui assuntos pertinentes a esse momento que a gente está vivendo. É um momento que ninguém jamais esperava, né, especialmente numa pandemia. Eu acredito que ninguém que esteja vivo hoje, pelo menos nos últimos 100 anos, né, jamais esperava que fôssemos passar por uma crise como essa, que com certeza não só vai impactar no lado da saúde, mas também na economia. Infelizmente, a gente vai estar colhendo alguns fluxos negativos aí por conta disso, mas é de suma importância que cada um de nós, como profissionais de vendas, procure se atualizar, procure estar preparados para suportar, né, esse momento que a gente vem vivendo. Bom, eu vou estar falando aqui sobre algumas dicas, sobre algumas ações que eu acredito e defendo e coloco em prática no meu dia a dia, que com certeza vai agregar valor para o dia de vocês. A área de vendas, né, é uma área muito delicada. O nosso cliente ele vem sofrendo uma mudança de comportamento muito grande, inclusive com essa pandemia, a gente vai ter uma mudança no comportamento de compra. E nós, como gestores de vendas, precisamos estar atentos, estar preparados para lidar com essa mudança no comportamento deles. Eu vou estar tocando de vez em quando no fone aqui, que está soltando aqui, tá, gente? Então, a gente precisa saber, eu acredito que inicialmente todo gestor, todo o profissional de venda, ele vai precisar desenvolver um bom equilíbrio emocional. A princípio, a gente vai estar lidando com uma mudança muito drástica, é muita informação que a gente vem recebendo no dia a dia, de suma importância que a gente tome cuidado com as informações que a gente vai absorvendo no nosso dia a dia. E como gestor, a gente tem que tomar cuidado como a gente vai transportar essas informações para os nossos liderados, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E o Alexandre acho que vai concordar comigo que quando a gente procura filtrar, né, as coisas negativas e passa para o nosso time só o que vai agregar valor, isso faz com que o nosso dia a dia só venha somar e os resultados apareçam com mais facilidades, né, Alexandre? Isso, Alexandre, a gente realmente está em um momento de grande desafio. Eu acredito que é algo inesperado,
né, para todos que estão aqui, e em todos os âmbitos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, como você falou, então algo assim que não estava sendo esperado, e o que a gente quer ver é justamente isso aí. O que a gente pode trazer aqui? Né? O que a gente pode trazer aqui de prático realmente, para que a gente possa lidar com a equipe de vendas justamente nesse momento crítico. Antes da gente entrar naquelas dicas que a gente vai trabalhar e colocar, o que você diria para a gente aí que seria prático para a gente começar a colocar, para a gente começar a fazer agora junto à equipe de vendas? Eu gosto de comentar e gosto de implementar sempre o seguinte, que uma comunicação clara, uma comunicação segura com o time, especialmente quando a gente vai estar passando informações que às vezes... Porque a mente de todos nós, né, está muito atordoada com tanta informação que a gente vem recebendo negativa por conta dessa crise, né? Então eu acho que cuidar um pouco da saúde mental dos nossos liderados, né, é de suma importância, é papel do gestor fazer isso. Ele tem que tomar cuidado com as informações que ele passa, porque a depender da forma que ele passa a informação, ele compromete a saúde mental desse vendedor, que por sua vez vai comprometer o desenvolvimento de vendas dele. Até porque se ele não tiver uma mente aberta, se ele não tiver com a mente tranquila, ele vai ter dificuldade em estar abordando, em estar convertendo uma oportunidade de venda em um fechamento, né? Então todo cuidado é pouco. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, a primeira coisa é filtrar as informações. Eu não posso de forma nenhuma passar uma mensagem negativa para os meus liderados, de modo que vá prejudicar eles. Eu preciso saber lidar com isso. A comunicação ela precisa ser muito precisa, muito objetiva, para evitar exatamente que eles tenham esse comprometimento e dificulte atingir os resultados esperados, né? Isso. E uma coisa muito importante, Alexandre, que a gente tem que seguir é aquela visão de, como você trouxe aí a questão da comunicação. Fala, Marcão, nosso grande parceiro aí, né? Opa, Marcão. A comunicação, ela é extremamente importante nesse momento e ela traz uma sutileza, né, em cima de tudo aquilo que a gente vai estar tratando aqui, daqui para frente, com as dicas, aquilo que a gente vai lidar para que a gente possa driblar esse momento, que é um momento complexo. E você tocou em outro ponto extremamente importante, que é a questão do equilíbrio emocional. Então, muitos profissionais aí, eles já vêm falando, já vêm tratando justamente disso, né? Como é que vai ser daqui para frente, né, o tratamento com essas pessoas que em determinado momento se colocaram isoladas, se ficaram mais à parte, e mais importante do que isso, né, como é que a gente vai lidar hoje com a equipe de venda? Ou seja, né, a equipe de venda, a equipe que está acostumada a estar correndo, a estar mantendo contato com gente, mantendo contato com o cliente, fazendo. Como é que a gente. O que você traz aí para a gente, Alexandre, dentro dessa visão? Como é que a gente pode lidar com esse aspecto emocional, né, da equipe nesse momento? Além da comunicação que você trouxe, o que mais que a gente pode trazer para trabalhar esse aspecto emocional da equipe? Olha, Alexandre, eu defendo muito, e você, obviamente, enfatizou muito isso durante os nossos trabalhos, né, o trabalho de consultoria que você prestou para a gente. É de suma importância que todo gestor precisa conhecer cada integrante do seu time. Ele precisa saber exatamente como cada vendedor, cada componente ele está. E, especialmente nesse momento, uma conversa, um diálogo é essencial para que a gente possa saber exatamente se esse profissional ele está com algum problema, se ele tem condição de desenvolver a atividade laboral dele de forma eficiente. Nós que trabalhamos com vendas precisamos entregar resultado. Nós temos uma meta, nós temos objetivos que são traçados todo início de mês, né? A gente precisa estar com os indicadores operacionais, indicadores de desempenho, projetando atingir as nossas metas. E para que isso aconteça, o gestor ele precisa ficar atento, ele precisa saber exatamente como é que está a cabecinha de cada um integrante do nosso time. Ele é responsável. E a gente já leu, você já enfatizou isso várias vezes, o gestor ele é responsável no desenvolvimento dos seus liderados. Ele precisa estar atento a tudo, ele precisa estar acompanhando o time.
ele não precisa se envolver emocionalmente, esse relacionamento ele precisa ser profissional. Esse é um momento, inclusive, que, infelizmente, é um momento que vai forçar muitos gestores a sentar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o desejo, os anseios, né, as necessidades, que às vezes a empresa vai chegar, quando essa situação toda passar, então vamos precisar correr atrás do tempo perdido. Então vai ser natural que a gente vai estar sendo mais agressivo, buscar os resultados, para que esses resultados cheguem o mais rápido possível, só que a gente vai precisar saber lidar e saber cobrar da melhor maneira possível. Então acho que a grande sacada aí agora é como saber cobrar dos seus liderados os resultados esperados. Então, a maneira como a gente vai conduzir isso é que vai determinar o sucesso ou não. É o que o Marco falou agora aí, né? Que é preciso lidar com as incertezas. Então, por quê? Nós realmente estamos em um momento de completa incerteza do que vem para frente. Apesar de que, em momento algum, a gente não tem nenhuma certeza do que vai acontecer amanhã. Só que, neste momento, a gente está passando por um momento muito mais crítico. Então, em cima disso, vamos aproveitar aqui, Alexandre, e vamos começar a trabalhar aquelas dicas, né, aquelas 10 dicas que a gente vai trazer agora aí para vocês, que são dicas realmente bem estruturadas, bem focadas nessa questão que a gente está trazendo, que é a questão de trabalhar a equipe de venda, trabalhar essa motivação, trabalhar essa produtividade, trabalhar esse processo, né? O Alisson fala aqui, ética no contexto geral. Sim, exatamente. A ética nesse momento, Alisson, é extremamente importante, né? Então, principalmente quando a gente tenta, a gente começa a perceber o que é ética. Né? Então, ética do ponto de vista é aquilo que até o Mário Sérgio Cortella traz uma coisa muito bacana sobre ética, né? Ética é quando você consegue alinhar 3 coisas. Eu posso, eu quero. Exatamente. Às vezes eu quero fazer uma coisa, mas eu não posso. Mas eu posso até ter que fazer, mas se naquele momento não funcionar, a coisa continua sendo antiética. Então, para algo poder ser ético, eu tenho que querer, poder e dever fazer. Então, entra no contexto da ética. Se alguma dessas 3 perguntas ficarem fora, ela começa a ser antiético. E dentro desse processo, ele começa a funcionar e a gente começa a entender esse mecanismo. Então, vamos lá. A ideia aqui, gente, é trazer para vocês coisas práticas, né? Então, dentro dessa nossa conversa, a gente vai trazer aqui para vocês 10 dicas que a gente vai trabalhar aqui para que todo o processo da área comercial ela seja mais efetivo. Então, a gente vai bater essa bola aqui, trazer aqui com vocês. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é justamente a necessidade de você desenvolver uma atitude mental positiva. Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Desenvolver uma atitude mental positiva. Exatamente. Antes de mais nada, boa noite, Binho, grande Fábio, que entrou aí. É como eu vinha falando, né? Como eu falei no início, quando a gente começa a se atentar em desenvolver nossas habilidades emocionais, vai ser natural esse comportamento positivo. Esse é um cenário sem precedentes e todos nós, gestores, a gente vai precisar, sem sombra de dúvida, saber lidar com essa situação. E a gente já sabe que a gente não vai encontrar um cenário como estava, né? É um cenário totalmente diferente, ou como eu já havia dito no início, o comportamento do cliente hoje vai mudar. O gestor ele precisa encarar, ele precisa ter um olhar holístico, ele precisa ter uma visão sistêmica do todo para que ele possa tomar decisões mais assertivas. A questão de ter uma visão positiva é de suma importância, porque a partir do momento que você encara aquilo com um olhar positivo, facilita muito, até na hora de você se comunicar com os liderados, com as pessoas do time, com o time como um todo, né? Então, Alexandre, eu acredito e defendo, como a gente que já tinha conversado um pouco antes, o ser humano ele tem a habilidade de se adaptar a cenários diferentes. E esse é o momento... Justamente. Ele é o único ser que existe na face da Terra que é capaz de tomar uma decisão inteligente, correto? Exatamente, exatamente. Tem uma frase aqui, tem uma frase que eu achei muito bacana, né? Que eu fiz questão de colocar aqui para eu falar com vocês. Em momentos de crise é fácil detectar quem está preparado e quem é mais competente para se sobressair
e se diferenciar da concorrência. Eu acho que a grande sacada hoje é essa. Eu acho que esse é um momento para todos nós buscar conhecimento, nos desenvolver mais como pessoa e como profissionais, para que quando a gente voltar com força total, a gente está imunizado com ferramentas atualizadas para saber lidar com essa mudança. E é uma mudança que não tem volta. Então, a questão da gente já começar a ter uma visão positiva de tudo já começa por aí. A partir do momento que você deseja mudar para melhor. Isso. E o interessante é a gente perceber que toda vez que você tem uma atitude positiva, você leva uma atitude proativa. Perfeito. Então, você não consegue enxergar o negativo sendo proativo. Geralmente, os negativos eles são reativos, né? Ele não tem uma proatividade. E o grande segredo nisso tudo está em quê? Em você buscar solução e não focar o problema. Tem uma pergunta para a plateia toda aí, vocês estão nos vendo aí, nos ouvindo. Vem cá, vocês conhecem muitas pessoas aí que são mestres em trazer problemas e não solução? Principalmente na área comercial, na área de vendas, né? E uma coisa que a gente enxerga e que a gente vê muito, né? Essa questão lá, as pessoas o tempo inteiro só trazendo coisas negativas. Então, eu acredito que isso fica... Isso, Dani, é isso mesmo, Daniel, esse equilíbrio do chá, né? Da competência, da habilidade, da atitude. Quando você traz isso e coloca na prática, isso aí realmente... funciona. Isso aí, Ramon, certamente, né? Com certeza, você agora como empresário está vendo quanto é pessoas trazerem muito mais problemas a questão da solução em si. Tá? Então, gente, esse primeiro tópico é desenvolver uma atitude mental positiva. Então, como o Alexandre falou, vamos trabalhar positivamente, vamos ter uma mente positiva dentro disso. Agora tem a segunda dica. Alexandre, essa segunda dica ela fala sobre o seguinte, que a gente tem que se manter acelerado. Vamos falar um pouquinho disso aí? O que é se manter acelerado nesse processo? Isso aí, Fábio, sempre solução. Exatamente, Binho. Bom, eu sempre... Aliás, por onde eu já passei, as pessoas tinham o costume de dizer que eu só ando correndo, né? Porque eu acho que, agora mais do que nunca, aquela expressão que a gente dizia que, vamos correr atrás, agora isso caiu por terra, a gente tem que correr na frente, né? Tem muita gente por aí que está aproveitando esse momento para se desenvolver, assim como todos nós estamos fazendo isso. Então, eu defendo sempre o seguinte, que a gente tem que buscar sempre nos diferenciar da concorrência. Então, a concorrência está de olho no nosso mercado, está de olho na nossa carteira de cliente e a gente tem que buscar e conhecer as necessidades do nosso cliente de modo que a gente consiga atender eles de maneira eficiente, né? A maioria dos vendedores eles têm a cultura só de vender, eles só se preocupam em vender para atingir aquele comissionamento. Eu defendo o seguinte, no momento em que você passa de ser um vendedor comum para ser um vendedor técnico, você com certeza vai não só vender, como você vai fidelizar esse cliente. Eu acho que um dos grandes diferenciais é exatamente a gente buscar estar à frente do nosso tempo, à frente da nossa concorrência. A gente costuma entrar em algumas lojas, em alguns comércios, e a abordagem é sempre a mesma. Né? A pessoa chega, dá uma boa noite, né? Simplesmente pergunta se pode ajudar, mas simplesmente se afasta da gente, não procura nem ao menos interpretar o que de fato a gente está buscando ali, para pelo menos já vir com alguma sugestão. Eu acho que o vendedor, acho que a área comercial como toda hoje tem um grande desafio que vai ser buscar entender no detalhe a verdadeira necessidade do seu cliente para que esse cliente não só ele compre, como ele se torne um cliente fiel a sua empresa. Acho que a grande sacada, Alexandre, acho que essa questão de manter-se acelerado exatamente está buscando fazer muito mais do que se pede, né? É o que o Daniel falou aí, que é justamente você saber o tamanho do seu mercado e como é que ele vai ficar após a pandemia, né? Então isso aí é extremamente importante dentro do processo do qual a gente vai fazer. Show de bola. Exatamente. Muito bom. O Fábio aí, ó. O Fábio ele colocou uma situação muito importante. É isso mesmo, Binho. Se a gente ficar somente em segundo lugar, terá sempre alguém na nossa frente. E outra, o segundo lugar nunca é reconhecido, né? Por mais que ele tenha lá o primeiro, segundo e terceiro lugar, sempre é o primeiro que fica em evidência. É fato isso.
amarrando esse tópico de manter-se acelerado, alguns tópicos aí para a gente reforçar em cima do que o Alexandre falou. Primeiro, uma dica, corra mais rápido, mas corra mais rápido, sabe para quê? Para se manter no mesmo lugar. Né? Isso é impressionante, né? Mas corra, acelere, e isso aí é fundamental. Ou seja, use a sua imaginação para que você possa sempre chegar à frente. Isso é indispensável. Uma coisa que a gente não pode perder nesse tópico de se manter acelerado é o foco na competitividade. A gente tem que ser competitivo. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Tomar decisões estratégicas, decisões rápidas, certeiras e de forma acelerada. Tá? O cliente, isso aí, Fabrício, o cliente tem que ser o nosso amigo. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar dentro desse processo, vamos errar? Vamos errar muito, mas vamos errar procurando sempre se ajustar e se adequar da maneira mais rápida possível. Porque é uma coisa, gente, não fica esperando o milagre acontecer nesse processo, não. Então, a gente tem que acelerar. Beleza? Vamos para a terceira dica, Alexandre? A terceira dica, ela fala justamente sobre o seguinte: prospecção de novos clientes. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão de prospectar novos clientes e principalmente dentro dessa percepção que a gente vem trazendo durante a crise. Traz um pouquinho a tua visão dentro disso aí. Bom, Alexandre, esse é um tema bem interessante, é um dos temas que eu tenho uma atração muito grande por ele, porque ele tem a ver com indicadores, né? E é uma das coisas que eu gosto muito é de acompanhar indicadores. Eu defendo sempre que o que não é mensurado, o que você não pode mensurar, você não pode chegar. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você não traçar as etapas e acompanhar o ritmo, se você está chegando ou não a esse objetivo. Então, assim, a prospecção em qualquer negócio, ela é de suma importância. Só que nesse momento, esse é o momento que todas as empresas vão precisar rever a sua base. Ela vai precisar fazer um trabalho muito forte em cima disso. Tem uma coisa também que eu separei aqui para falar com vocês, que eu achei muito bacana também, que é o seguinte: em mar que tem menos concorrência, fica mais fácil pescar. Nesse momento, a concorrência está baixa. Tem muita gente de olho na nossa carteira de cliente, tem muita gente buscando tirar esse cliente de nós. E a gente vai precisar fazer um trabalho bacana, um trabalho delicado, um trabalho minucioso na nossa base, né? Trabalhar bem os indicadores. Então, quando a gente fala em prospecção, a gente fala exatamente no quê? Em trazer novos clientes, novos parceiros para dentro da nossa base. Todo mundo sabe disso. Só que agora a gente vai precisar fazer um trabalho muito forte na nossa base atual. Né? Vai precisar entender no detalhe qual é a necessidade do nosso cliente, buscar melhorar o nosso atendimento, desenvolver melhor o nosso time para que a qualidade do serviço, a qualidade das vendas sejam cada vez melhores, para que esse cliente ele não vá buscar na concorrência aquilo que não encontra na gente. Né? Até porque, eu vou voltar a falar nesse ponto, porque é uma das coisas que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, né? O comportamento do cliente vai mudar. Dependendo do segmento que cada um atua, o cliente hoje está conhecendo com mais detalhe o famoso delivery, né? a famosa compra à distância, o que aumenta ainda mais o volume, a concorrência, e vai forçar com que as empresas tentem se adaptar a esse novo cenário. Então, assim, eu gosto de sempre enfatizar para o meu time que um trabalho pontual de prospecção é de suma importância para manter não só a nossa carteira de cliente em estado crescente, como também manter a qualidade daqueles clientes que a gente atende. Então, Alexandre, eu acho que a prospecção hoje vai ser um dos pontos, uma das ações mais importantes das empresas daqui para frente. Vamos falar, destrinchar um pouquinho também, Alexandre, completando isso que você trouxe aqui. Então, nessa visão de prospecção, uma coisa muito importante que a gente tem que trazer é pensar nesse crescimento pós-crise. Esse crescimento pós-crise, ele vai pedir que a gente faça pelo menos aplique, né, implemente, se já não tem duas técnicas de vendas fundamentais, que é o upsell e o cross-sell. Né? E isso aí a gente tem que aplicar nos clientes atuais, né, também para conquistar novos clientes. Então, o que a gente tem que ver? Nas nossas metas, a gente tem que estar sempre, né, implementando naquele momento ali a taxa de conquista de novos clientes que a gente vai ter.
Ou seja, a gente vai ter que procurar definir o mercado-alvo, mapear os nossos canais de marketing. Isso é indispensável que a gente tem que ter para poder fazer a conexão com o nosso cliente, utilizar o grande funil de venda, tá? Usar o funil de venda para que a gente possa determinar os melhores leads que a gente vai ter lá e concentrar recurso naquele canal. Tá? E principalmente, quer ver outra coisa interessante? Usar a indicação de outros clientes. Tá? Trabalhar em cima do incentivo da força de vendas para que a gente possa conseguir novos clientes. Então, a força de venda ela tem que ser incentivada a trazer novos clientes. Né? Com o Daniel aí a gente faz muito esse trabalho de abrir cadastro, trabalhar cadastro, né? Trazer tudo isso. Isso aí é extremamente importante. E isso, Daniel, avaliar o peso por canal. De repente você tem um canal na empresa e fazer aquele velho 80-20, né? A gente trabalhar aquela proporção de análise, fazer esse processo extremamente analítico. Então, para isso, Alexandre, como você falou do KPI, é justamente você fazer o quê? Você construir um painel de controle, onde você possa ter lá o controle de todas as suas atividades com os novos clientes. Então, essa dica, gente, é super importante. Então, prospecte novos clientes. Não adianta de nada você fazer o passo 2, que é você acelerar, você ter uma mente positiva, se você não prospecta novos clientes. Então, isso é extremamente importante para o negócio, tá bom? Mas vamos continuar lá, vamos continuar. Ó, quem está gostando aí, sinaliza, faz as perguntas para a gente, toca no aviãozinho aí, convida a gente aí para ver se estiver gostando, para a gente começar a produzir mais. Vamos lá. O quarta dica, né? Acreditar no seu produto e na sua empresa. Meu nobre, fala pra gente um pouquinho aí sobre esse item de acreditar no seu produto e na sua empresa. Como é que você enxerga isso com tua experiência comercial, com tua vivência comercial? Bom, Alexandre, esse é um dos pontos também, é um dos quesitos também muito importante, né? E a gente percebe isso no dia a dia, até no comportamento, na postura, de alguns dos nossos colegas até de trabalho e até de empresas que a gente eventualmente visita na hora de fazer uma compra. A gente percebe que tem vendedores que ele está ali por estar, né? Ele está como vendedor, ele não é vendedor. Né? Está passando a chuva. Está passando a chuva, exatamente. Quando a pessoa tem esse tipo de postura, as chances de sucesso em uma venda, em uma negociação de venda, é muito menores. Primeiro porque o corpo fala, né, meu amigo? O corpo fala e a forma como a gente atende o nosso cliente, ela fala muito de nós. Então, se você fala, se você atende o seu cliente com um sorriso na voz, se você acredita no seu produto, acredita na sua empresa, você está ali porque você quer, a chance de sucesso é muito maior. E agora, mais do que nunca, a gente vai precisar, mais uma vez, rever os nossos conceitos de vendas e procurar entender exatamente o que o nosso cliente quer de nós. A partir do momento que você entende, compreende que o cliente, o desejo do cliente, o que ele espera de você, a chance de você atingir a venda é muito maior. Então, acreditar no produto, acreditar na empresa é de suma importância. Eu não vejo eu não consigo enxergar uma pessoa que esteja dentro de uma loja, dentro de uma empresa, que não esteja ali porque quer. Se alguém tiver um profissional que está ali por estar, esse profissional não merece estar ali. O gestor ele precisa ter uma visão, ele precisa ter esse entendimento para que ele possa ou chamar esse profissional para bater um papo, dar um feedback e tentar resolver essa situação da melhor maneira possível, ou simplesmente, às vezes, esse profissional ele está precisando de um treinamento, ele está precisando de se desenvolver, e às vezes o problema está até no gestor. A gente sabe que, eu sempre digo que quem contrata e quem demite é o gestor, né? O gestor da área. Por quê? Porque o gestor da área, quando ele faz o processo seletivo, ele sabe quem é a pessoa que ele está procurando. Então, na hora de demitir, ele sabe também qual é os motivos que levou ele a tomar a decisão de desligamento daquele profissional. Então, Alexandre, esse ponto é um dos pontos também crucial para que as empresas consigam se sobressair nesse momento de crise. Ótimo. E tem até uma pergunta do Roberdan, que ele diz ali que ele supervisou em uma empresa de bebidas energéticas, e o que fazer para alavancar vendas nesse momento. Então, pegando até a própria dica do Daniel, é focar no canal.
é ver quais são os canais naquele momento, né? Porque já que você está fazendo uma venda business to business, né? B2B, então naquele momento ali de empresa para empresa, você tem que ter aquela percepção do canal. Qual é o canal que traz mais peso, quais são os produtos que vêm mais e outro. Tem que fazer, né, naquele momento com que o teu cliente enxergue que você está ofertando benefício. E aí entra nesse quarto tópico aqui, que é acreditar no seu produto e na sua empresa. Então, se você não tiver naquele momento ali uma convicção muito forte, inabalável naquilo que você vende, desista. Ou você acredita realmente, ou então desista. Então você tem que ser o principal propagador, o principal amante do teu produto, né? Você tem que ser aquela pessoa que realmente acredita, que conhece. Infelizmente eu já vi casos de pessoas que estão trabalhando com produto que ela não acredita, trabalhando com um serviço que ela não acredita. Então isso não vai para frente. Então pense bem, se você tem um produto, mas tem um produto ou um serviço muito bom, ele supera todas as necessidades, desejos do seu cliente. Então tem uma forma de quê? De você fazer com que as vendas aconteçam. Porque lembra, gente, toda a criação começa na mente. Né? Então o Daniel traz aqui para a gente aqui também que é importante entender porque algumas empresas e segmentos crescem mesmo com a pandemia. Por quê? Porque você tem uma demanda, muitas vezes até uma demanda reprimida daquilo que você vai vendo. E algo que a gente está trazendo sempre aqui, batemos sempre nisso, é a questão de, para que a gente possa crescer, tem que ter atrito. Então, muitas das vezes é justamente isso. Você tem demandas que são demandas reprimidas, demandas que estão lá escondidas e que a gente não consegue perceber. Então, aí pode ser também esse processo aí, Daniel, para a gente ver. Vamos lá, a quinta dica. Deixa eu só pontuar só rapidamente aí essa questão também aí, que é o seguinte, o gestor, né? O gestor que não acompanhar indicadores, que não observar os canais que estão dando os resultados melhores, ele simplesmente não vai conseguir, se você não tiver uma visão, se você não tiver um acompanhamento dos números, você não vai saber para onde você está indo. Portanto, a dica que eu dou aqui, aproveitando essa deixa do Alexandre, acompanhe os indicadores. Se você não tiver, desenvolva os indicadores. A coisa mais fácil que tem é você desenvolver os indicadores e acompanhar. Tem gente que não acompanha números. Tem empresas por aí que simplesmente funcionam sem acompanhar nada. Simplesmente abre e fecha o caixa. E dessa forma não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes as oportunidades de melhorias estão nos números. Os números dizem muito. Eu sempre digo o seguinte, que contra números não há argumentos. Se você acompanha seus indicadores, a chance de você chegar no resultado que você projetou é muito mais fácil. Então, uma dica é justamente isso, né? Então, mais uma dica aí, a gente sempre acompanhar. Vamos lá na quinta dica, né? Nós temos nosso tempinho aí, o tempo está correndo, está voando. Vamos lá. É verdade. Tenha um mentor, né? Você procurar ter um mentor. Fala aí, Alexandre, por que ter um mentor é tão importante na tua visão comercial, né, para a gestão da equipe nesse momento de crise? Como eu já tinha dito antes, né? Uma travada aqui. Ui, travou aqui também, Agora normalizou. Como eu tinha dito também antes a respeito do desenvolvimento do gestor, né? Cada liderado, ele é um reflexo, cada equipe de venda é um reflexo do seu líder, do seu gestor. Se o gestor for bom, se for um cara que desenvolve pessoas, a chance do time também se desenvolver é muito maior. Então, se o empresário, ele percebe, ou o gerente, ele percebe que o time dele não está indo para o caminho, não está indo atingindo os resultados que ele esperava, a primeira coisa que ele tem que fazer é analisar se ele tem as pessoas certas dentro do seu quadro, né? Porque às vezes você tem pessoas que estão ali ocupando o cargo, mas não tem preparo para estar fazendo aquele trabalho. E às vezes você consegue também, às vezes não, eu tenho certeza, né? Você consegue resolver grandes problemas de gestão quando você procura um profissional de fora, né? Um consultor, um coach, alguém que venha chegar com a visão de fora. Às vezes a gente tem até conhecimento, a gente sabe onde está a ferida, mas pelo fato da gente estar envolvido no processo, a nossa visão não é a mesma. E o cara que vem de fora, ele consegue enxergar aquilo que a gente não vê. Portanto, se a empresa tem dificuldade de atingir seus resultados, percebe que ele tem um time bom, tem uma equipe boa de venda, mas ele não consegue de jeito nenhum chegar, ou ele procura entender se a gestão está
atingindo aquilo, o mínimo esperado pela empresa, ou ele tem que chamar realmente um profissional de fora, um consultor, um Alexandre da vida aí para fazer um trabalho de consultoria para que os resultados apareçam. Uma coisa muito importante, Alexandre, que a gente tem que ver, que eu vi, que é assim, todos nós deveríamos sempre ter ao nosso lado um consultor, um coach e um mentor, né? Porque são esses três indivíduos, eles vão sempre nos ajudar, por quê? Porque nós não temos condição de conhecer nem de dominar absolutamente tudo. Então, uma grande força para a gente poder trabalhar nesse momento aí com uma equipe de venda e a gente buscar ter um mentor é justamente isso, porque quando você tem um mentor, você pode evitar, em muitos casos, você perder tempo, dinheiro, você ter um apoio muito mais seguro para você seguir adiante naquilo que você quer. Então, quando você tem um mentor, você vai ter alguém ao teu lado que vai te dar suporte, vai te encorajar, vai aprimorar o seu desempenho, né? Ele vai trabalhar os seus objetivos. Agora, vamos lembrar, a gente está falando de mentoria, a gente não está falando nem de consultoria, nem de coaching, tá? Essa visão da mentoria, o mentor serve para isso, é o nosso mentor, é o nosso guia naquele momento ali. Alexandre, vamos lá para a sexta dica. Galera, e aí, tá dando todo mundo para pegar as dicas aí? Faz sentido para vocês? Olha, lembrar uma coisa aqui para vocês, ó. Sempre na mão, ó, caneta, sempre na mão, ó, um papelzinho aí, vai anotando. A gente vai deixar essa live salva, mas sempre vai olhando aí, sempre vai anotando. Não perde essa oportunidade, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre a sexta dica. Fidelize seus clientes. Fala um pouquinho aí pra gente, aí em cima da sua experiência, essa questão de fidelizar os clientes nesse momento de crítico que a gente precisa ter com a equipe de venda. Fala um pouquinho aí. Tá falhando aqui? Pronto, normalizou. Isso, conseguiu. Vamos lá. Eu acho que o momento mais crucial que a gente está vivendo, quando a gente voltar para a ativa com força total, vai ser fazer um trabalho muito pesado na nossa base, né? A gente que é gestor de vendas, a gente sabe exatamente quem são aqueles clientes que compram com recorrência, a gente sabe quem são aqueles clientes fiéis, mas a gente vai saber ainda mais quando voltarmos que os nossos clientes, aqueles que estão funcionando, eles conheceram a concorrência no detalhe, né? E a gente vai precisar reconquistar esses clientes. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa fazer um trabalho comercial muito forte, a gente vai precisar rever alguns conceitos, especialmente aqueles que diz respeito ao atendimento, né? A qualidade de atendimento. O cliente hoje ele vai exigir cada vez mais que as empresas busquem um diferencial competitivo. Aquelas empresas que não buscar se diferenciar, ela vai ficar para trás, não vai ter outra saída, né? As pessoas estão hoje, na verdade, se a gente parar para refletir um pouquinho, voltar um pouquinho, uns 10 anos, a gente vai ver que antigamente tinha determinadas marcas que eram exclusivas. A gente ia no mercado, a gente comprava aquela marca. Hoje existem 5, 6 marcas com a mesma qualidade. Concorrência é excelente, é maravilhosa. A concorrência é muito forte e se a gente for analisar a qualidade, não tem tanta diferença assim. Então, a grande sacada da área comercial vai ser buscar um diferencial competitivo. A partir do momento que o gestor buscar ter essa visão e implementar essa visão no seu time, ele com certeza vai se sobressair e vai não só manter a carteira de cliente deles, como também ele vai crescer o volume de novos clientes. E aí é uma das formas que eu gosto sempre de utilizar bem o pipeline, né, que é o funil de vendas. Né, fazer um trabalho muito bacana de acompanhamento, de gestão. Eu não falo só na gestão como um todo, mas em cada vendedor o gestor tem que se fazer presente. Ele vai ter que acompanhar como é que está a carteira desse cliente, se cresceu, se não cresceu, quem comprou, quem deixou de comprar, por que reduziu o volume de compras, entender por que ele não compra aquele determinado produto com a gente e passou para comprar na concorrência. É por aí que a gente vai buscar as ações para fidelizar cada vez mais os nossos clientes. Bacana, então amarrando essa sexta dica aí, fidelização dos clientes. Gente, vamos lembrar aí o que o Alexandre falou, fidelização. Então, vamos lembrar de uma coisa muito importante.
você conquistar um novo cliente é muito mais caro, é muito mais demorado do que você manter os clientes que você já tem na sua carteira, correto? O custo, então, isso aí o custo do marketing é muito elevado. Muito maior, muito maior. Então, uma dica muito bacana para você vender mais é investir na fidelização dos seus clientes. Então, crie promoções para que você conseguir mais venda, né? Principalmente para aquele que já comprou de você, aquele que compra de você. Dê descontos, né, nos seus clientes que são adimplentes, ou seja, aqueles clientes que estão ali, ó, sempre junto a você, não te deixa na mão, não te dá o cano. Então, esteja sempre junto. Quer ver coisas bem simples assim? Lembre da data de aniversário do teu cliente, valorize o relacionamento que você tem com o teu cliente, né? Então procure sempre entregar valor a quem negocia com você. Isso, Daniel, os 4 P's, né? Exatamente. Foca produto, preço, praça, promoção. Exatamente. Os 4 P's aí que a gente vai obter muito mais sucesso. Alexandre, vamos falar sobre a 7ª dica aí? Vamos falar sobre a dica 7ª, ela fala o seguinte: utilize a técnica de upsell. Fala um pouquinho pra gente aí essa questão de utilizar essa técnica do upsell, como é que funciona, como é esse processo. Conta aí como é que você traz isso na sua experiência comercial. Olha, Alexandre, essa é uma das coisas, é aquilo que eu falei lá na frente, lá no início, né, sobre o vendedor que você pede um sapato e ele traz exclusivamente aquilo que você escolheu. É por isso que eu digo, eu já tive a oportunidade de entrar em algumas lojas e eu vou simular esse exemplo que vai explicar o que significa o upsell, tá, gente? Você chega em uma loja, pede um determinado par de sapato. O vendedor traz aquele exclusivo par de sapato que você pediu. Esse vendedor, na minha visão, ele está ali só ocupando o cargo de vendedor. Porque o vendedor de verdade, ele vai utilizar essa técnica, que ele não só vai trazer o par de sapato, como também ele vai trazer a meia que combine com esse par de sapato. Então, a técnica do upsell é exatamente essa. Se você vender um determinado produto, busque oferecer novos produtos. Mostre para o seu cliente que você não tem só aquele produto que ele costuma comprar de você. Às vezes não, isso é uma das coisas que a gente vê muito no dia a dia. Tem cliente que não sabe, não tem conhecimento do mix que as empresas têm. Ela não sabe que você vende, especialmente as empresas que trabalham, por exemplo, com televendas, né? Tem cliente que não sabe que você trabalha com outros nichos, né? Então, assim, o vendedor... Tá fora do mercado, esse tá fora do mercado, né? Esse tá fora, então ele precisa ter essa visão, ele precisa oferecer muito mais, ele precisa se entregar um pouquinho mais, ele precisa, se o cliente pede um determinado produto, ele tem que buscar algum produto que agregue valor àquela necessidade do cliente. Se eu preciso comprar um cartucho, eu vou, obviamente, oferecer outros insumos que possam melhorar a qualidade de impressão daquele cliente e, obviamente, ele vai se sentir satisfeito porque eu estou oferecendo para ele não só o produto, mas a solução. É o que eu disse no início, o vendedor ele precisa ser técnico. Hoje a gente não tem condição de ser vendedor, nós temos que ser vendedores de solução. As pessoas buscam hoje soluções. Quando a gente vai numa loja para comprar um carro, a gente não vai comprar um carro só porque anda, a gente vai comprar um carro porque nós teremos qualidade, a gente quer conforto. Então a gente está buscando ali exatamente isso. Então, o vendedor ele precisa ter essa visão, a área comercial precisa ficar atenta nisso, a área comercial precisa fortalecer o time de informação, o treinamentos ele precisa ser recorrentes para que o time esteja sempre alinhado, sempre preparado para lidar com essa mudança de comportamento que vai acontecer a partir de agora, já estava acontecendo e agora vai ganhar mais força ainda. Então a técnica de upsell é exatamente essa, é você oferecer mais do que o cliente está pedindo. Isso, então, resumindo aí, o upsell é justamente a técnica que você vai oferecer a ele ali, algo principalmente que seja mais caro do que aquilo que ele se interessa, né? Porque você pode ter aquele churn da venda, né? Ou seja, aquela desistência de venda, e aí o que acontece? O que vai compensar aquilo? É você vender ao teu cliente mais caro, mais detalhe. Vender ao teu cliente algo mais caro do que ele quer, nesse momento você tem que ter um foco muito grande nas necessidades dele, não é vender por vender o mais caro. Então essa é uma técnica de upsell, uma técnica fantástica que os bons vendedores sempre utilizam. Vamos correr, né? O nosso tempo tá aí. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Investir em capacitação é a 8ª dica. Vamos procurar ser bem objetivo aí.
Alexandre, fala um pouquinho aí sobre investir em capacitação. Por que essa é uma boa estratégia no processo de vendas? É só um complemento do que eu tinha dito. O time que não estiver preparado, ele não tem como ganhar o jogo, né? A gente vê o time de futebol, por mais que o jogador por mais que o cara seja bom de bola, ele precisa treinar todos os dias. E para isso a gente precisa ter um bom profissional para fazer esse trabalho. Então, é uma responsabilidade muito grande do gestor estar atento aos sinais. Ele tem que estar acompanhando esses indicadores, mas também tem que estar acompanhando também o comportamento do time para que ele possa desenvolver. Se ele vê que não tem condição de desenvolver, a gente tem que buscar o apoio de um profissional, de um mentor, alguém que venha com a vivência, com a experiência, que com certeza vai agregar mais valor e vai afinar mais o time. Eu digo sempre o seguinte também, que se a gente não tiver com os instrumentos afiados, a gente não tem como ir para a guerra, né? Ok, então investir em capacitação. Vamos lembrar do seguinte, pegando o que o Alexandre falou aí para a gente gravar essas dicas que são extremamente importantes. Lembre sempre, gente, nós não sabemos de tudo. Isso, Rubem, investir em capacitação exatamente, Rubem. Negócio, né? Rubem aí é um mestre que já tem já passou por cima de todos nós aqui na experiência dele de mercado. Então, assim, lembre que a gente não sabe de tudo e a gente precisa investir em capacitação constantemente. Então aprenda mais sobre mercado, sobre marketing, sobre venda, sobre comportamento, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ou seja capaz de superar não só uma, mas todo e qualquer tipo de crise que venha a aparecer pela frente. Vamos lá, meu nobre, vamos lá. Bem aqui. Nona dica para vocês. Vamos gravar essa nona dica aí. Analise tudo. Fale aí, Alexandre, por que é tão importante analisar tudo dentro desse processo para a gente ter uma estratégia de venda muito bem amarrada? Meu querido, contra números não há argumento. Se a gente não analisar os indicadores, não analisar o que os números estão nos dizendo, a gente não vai saber para onde ir. Então, eu gosto de utilizar no meu dia a dia sempre o seguinte, né? Eu até fiz um resumozinho rapidamente aqui para falar com vocês, para não esquecer de falar dos principais indicadores que eu gosto de acompanhar. Na área de vendas é essencial a gente acompanhar o ticket médio de vendas, a taxa de conversão, a gente precisa saber qual é o percentual de conversão de vendas, velocidade de venda, a gente precisa saber quem são os vendedores que conseguem atingir os resultados com menos tempo possível para buscar desenvolver os demais, quantidade de clientes perdidos, eu preciso saber quantos clientes eu estou perdendo. Eu preciso saber quem é que está deixando de comprar comigo, por que está comprando na concorrência, satisfação dos vendedores, aí entra essa questão do treinamento, às vezes o vendedor não está conseguindo atingir os resultados, porque o gestor não está acompanhando, não está fazendo o trabalho que é de responsabilidade dele. Okay. Indicador de faturamento bruto, gente, é outra coisa que precisa ser acompanhado, precisa saber se a empresa está no caminho certo ou não. Tendências de batimento de meta, se eu vou chegar nessa meta ou não, eu preciso acompanhar isso. Se eu não acompanhar esses indicadores, eu não vou saber para onde ir. Então, gente, quem não faz gestão através de indicadores, comece a fazer, porque os números, eles são exatos, eles nos guiam a gente ao sucesso. Então é fundamental analisar absolutamente tudo. E vamos lembrar, nem tudo é culpa da crise, tá, gente? Muitas das vezes, análise é essa capacidade de análise, é você analisar o que é que está acontecendo ao seu redor. Olha, gente, estamos chegando já próximo do nosso horário e vamos antes até da gente lembrar, porque se o Instagram derrubar a gente aqui, vamos lembrar o seguinte, nós temos aí para vocês um infograma com todo esse material e aí quem quiser aí adiciona, depois vai no nosso direct aí, manda um direct, a gente encaminha. Pode pedir que eu encaminho, tá, gente? A gente está aqui, que a gente criou aqui para encaminhar para vocês. Que a gente encaminha para vocês esse material. A 10ª, apostar em recorrência. Fala um pouquinho aí, o que é apostar em recorrência? O que é uma recorrência? Gente, aquele cliente que já comprou da gente e ele volta a comprar, ele acredita no nosso trabalho, acredita no nosso produto. E esse cliente, a chance dele fazer uma propaganda positiva da gente é muito grande. A gente precisa fazer um trabalho muito forte nesses clientes. Precisa fazer... esses clientes, na sua maioria, eles com certeza eles estão comprando com a gente porque as necessidades que eles buscavam a gente está atendendo. E é esse caminho, é essa fórmula que a gente tem que levar para os demais clientes. Então, gente, a recorrência é outro ponto também importante para a gente enfrentar nessa crise. Então, assim, recorrência, fazer com que as vendas ocorram novamente naquele momento, dentro daquele mesmo processo. Quer ver um exemplo muito bacana disso? É o modelo de assinatura, nesse caso. Por quê? Porque a pessoa paga mensalmente para ter. Então, quanto mais recorrência você tem, melhores são os resultados. Agora, vamos dar um brinde para vocês. Sabe o que é?
Foram 10 dicas, né? Vamos dar mais uma rapidinho aí, que é faça mais do que o esperado. Ou seja, a gente prometeu 10 dicas para vocês e agora a gente está trazendo mais uma. Então fica com essa dica aí na cabeça. Ó. Sempre faça para o cliente algo mais. Dê sempre algo a mais ao seu cliente. Isso aí é indispensável. Sempre faça mais do que o extraordinário. Surpreenda, né? Surpreender o cliente, né? Faça uma surpresa. Bem, gente, estamos aqui já em um processo. Daqui a pouco já está sinalizando aqui o Instagram, né, do nosso tempo. Esse daí foi um apanhado rápido que nós fizemos aqui com relação a estratégias de venda dentro desse processo, dentro dessa crise. Né? Eu, Alexandre, acho que a gente agradece muito a participação de vocês. Teremos outras lives aqui no nosso canal. A gente vai estar trazendo muito mais coisas. O Alexandre vai estar de volta aqui. Já convidei o Marco, já convidei o Daniel. Pessoas aí, os feras que a gente tem aí em venda. Para que a gente possa trabalhar isso mais. O Alexandre volta aqui novamente para a gente falar sobre mais alguns assuntos. Então, se tiverem perguntas, se tiverem temas que queiram debater, vamos debater e vamos falar sobre ele. Alexandre, fecha aí rapidinho, dá o seu recado aí, vamos tirar uma selfiezinha aí, né? Um print selfie, que é um printzinho aí. Vamos lá, puxa aí. Ó, eu vou finalizar. Antes de mais nada, muito obrigado, gente. Muito obrigado por acompanhar a nossa live. Muito obrigado de coração, tá? Eu vou finalizar também com uma frase que eu gosto muito. Eu deixo aqui no meu celular aqui para eu todo dia ler. Que é, se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta. Não as pessoas nem a coisas. Gente, se vocês não tiverem objetivo, se a gente não tiver um objetivo, a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Um grande abraço a todos. Até a próxima que vai ter mais. Isso, dá o like aí, dá o like. Vamos aqui no nosso print, ó. Sorria. Vamos lá. Isso! Show de bola! Maravilha! Show de bola! Print dado aí, tudo ok? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Faremos novas lives, estaremos comunicando e convido o pessoal para participar dessas lives, tá bom? Muito obrigado a vocês. Grande abraço a todos. Entra no nosso direct lá, solicita o material que a gente caminha para vocês. Muito obrigado, Fabrício, Lavim, todo mundo, muito obrigado. Um grande abraço a todos.